motivo de alegria estarmos aqui nesse dia para edificarmos mutuamente, né? E recebermos toda a porção de Deus. Eu creio que o Senhor já tem desde o início abençoado, acrescentado pela tua bondade e misericórdia. Gostaria de compartilhar com os amados uma palavra que está em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Essa parábola ela é muito interessante porque é a primeira parábola que Jesus Cristo fala. Em Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesus Cristo diz: se vocês não compreenderem, que fala também da parábola do semeador, se vocês não compreenderem essa parábola, vocês não vão compreender as outras. Então ela é praticamente uma porta de entrada para as outras parábolas. Ela é de suma importância. Eu vou ler o texto aqui e vou ler também a explicação que Jesus Cristo dá sobre a parábola, para depois nós podermos aprofundarmos mais. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Ele muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora no versículo 18: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Falei com vocês da importância dessa parábola, por ser a primeira, e o Senhor fala com os discípulos: se eles não compreendessem, eles não teriam dificuldade para compreender as outras. E uma parábola muito profunda. Certa vez eu estava conversando com o discípulo e ele estava me perguntando por que muitas pessoas são batizadas, teoricamente se convertem, mas não permanecem. E aqui Jesus Cristo dá uma clareza do que de fato acontece. O problema não está na pregação. Eu creio que todos que estão aqui têm uma pregação firme, porque foram ensinados a ter essa pregação. E a pregação que nós usamos é a do reino, que tira o homem do centro. E quando Jesus Cristo fala dessa semente, ele está falando da semente do reino. A primeira semente que cai na terra, é interessante que Lucas fala que essa semente ela é pisada pelos homens. E depois o maligno vem e arrebata. Por que ela é pisada pelos homens? Porque não é uma mensagem qualquer, não é uma palavra qualquer, não é uma palavra de oferta que põe o homem no centro. Por isso ela é desprezada pelos homens.
Por isso que ela é rejeitada. E por que o maligno vem logo e arrebata? Porque a palavra que é pisada pelos homens, ela transforma vidas, ela muda vidas. Eu quero estar animando a princípio a cada irmão aqui a ter uma vida constante de proclamação. Aproveitar o máximo a oportunidade e pregar esse evangelho do reino. Nós vemos em Mateus capítulo 28, 18 ao 20, Jesus falando, né? Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Jesus se aproximando, falando e dizendo, vamos levar o texto, melhor. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus Cristo, ele dá uma ordem. Todo discípulo tem que pregar o Evangelho. Não está apenas direcionado ao líder de grupo caseiro, ao cooperador, mas todos estão incumbidos de pregar o Evangelho. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se eu não tenho pregado o Evangelho, eu tenho um problema muito sério. Não estou acatando uma ordem direcionada pelo meu Senhor. Então, acho que cada um de nós temos que analisar. Eu tenho, de fato, aproveitado as oportunidades e anunciado o reino de Deus? Ou eu tenho ficado à mercê? Ou eu tenho me envolvido simplesmente com as coisas dessa terra? Em Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, Paulo traz uma palavra de advertência para a igreja também, nesse sentido. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele diz para aproveitar as oportunidades. E todos nós temos oportunidades no dia a dia para pregar o Evangelho. Eu tive uma experiência interessante desses dias sobre essa questão de aproveitar a oportunidade. Tem um vizinho lá que eu não tenho muita intimidade com ele, que ele chegou há pouco tempo, e ele queria falar comigo, só que ele veio bem arrogante. Ele falou, chega aí. O cara que quer falar comigo, como que ele fala, chega aí? Ele tem que vir até mim, né? Mas eu me segurei, me controlei, falei, não, vou até lá, sentimento de Cristo, né? Vou até lá ouvir esse camarada aí. Aí o cara começou a falar de outra pessoa comigo, que estava injuriado com outra pessoa, que queria fazer isso com aquela pessoa. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, você é homem, o cara é homem. Vai entre você e ele, se resolve. Dois homens se resolvem assim. Ele, não, mas eu liguei para ele e tal. Vai e fala pessoalmente. Não, mas eu gostaria que você falasse com ele. Eu não vou falar com ele. Você é homem, ele é homem. Vocês se resolvem. Aí veio no meu coração, essa é uma oportunidade para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho estava bem quente, né? Aí eu comecei dentro daquele clima. Falei, meu amigo, é o seguinte, agora eu quero te falar outra coisa. Você é um cara perdido. A sua postura é a postura de condenação. Se você continuar nessa vida que você está levando, você vai ter uma eternidade sem Deus. E de repente o cara se desarma e fala comigo, mas eu sou cristão, eu canto
Você não veio ouvindo o louvor aqui? Eu ouço pregação. Eu vou na igreja. Grandes coisas você está fazendo. A sua postura é a postura de condenação. Se arrepende, muda de vida. Eu peguei um exemplo aí que aconteceu há um tempo atrás, na rua mesmo. Você lembra daquela senhora que faleceu aqui? Pode ser você o próximo. Nessa vida que você está levando, você vai ser condenado. Sua postura é a postura de condenação. Rapaz, não, mas eu sou cristão. Sua postura não condiz isso. Aí quando eu estava começando a conversar a conversa, o cara pegou e sumiu. Abriu o portão dele e subiu. Ele saiu envergonhado. Mas chegou a oportunidade de pegar o Evangelho. Então o Senhor nos concede várias oportunidades de pregar o Evangelho. A nossa vida nos leva a ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu estava no supermercado há um tempo atrás, acho que tem uns 2 meses, e eu tenho mania, não sei se os irmãos têm esse hábito também, de conferir tudo. Porque se houve algum erro no caixa, eu vou lá reclamar, ó, você cobrou a mais. Só que quando cobra menos, eu também tenho que falar que cobrou menos. Aí esqueceram de passar lá uma carne lá, no valor de R$70. Só que o supermercado estava cheio. Eu tinha que levar uma fila imensa. Falei, cara, eu vou voltar lá para enfrentar essa fila de novo. Mas, já que eu conferi, tem que ir lá, né? Aí fui lá e chamei o gerente, ó, é o seguinte, a menina não passou essa carne aqui, e eu quero acertar, só que eu não quero enfrentar essa fila não. Ele falou, não, eu vou dar um jeito para você. Aí paguei lá, depois ela me chamou e falou, não se vê pessoas assim como você. Outra oportunidade para pegar o Evangelho. Então a nossa vida nos leva a ter oportunidades. Só que nós temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade para pregar o Evangelho. E lamentavelmente, nem todas as pessoas vão ser receptivas. Essa primeira semente, quando ela cai no terreno, no meio da estrada, nós podemos dizer que é um coração indiferente à palavra. São pessoas que não vão se converter. O maligno vai direto tirar aquela palavra que foi semeada. Mas cabe a nós, independente desse coração, anunciar o Evangelho. Nós sabemos que resultado vai dar, mas cabe a nós aproveitarmos toda a oportunidade para anunciar o Evangelho. Então eu quero estar animando os irmãos, em nome de Jesus, a ter um coração disposto a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou. Aproveita as oportunidades. Os seus vizinhos, o seu ambiente de trabalho. Lamentavelmente tem pessoas que no ambiente de trabalho as pessoas nem sabem que ela é cristã, porque elas se envergonham de falar no nome do Senhor. Até os vizinhos não sabem que ela é cristã, porque ela se envergonha. Não basta apenas termos uma boa moral, não basta apenas termos uma diferença, nós temos que ser anunciadores do reino de Deus, temos que ser ousados. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a congregação aqui, sobre os jovens, sobre os mais velhos, adultos, que tenham essa intrepidez de anunciar o Evangelho, e vidas serem transformadas onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Vidas serem desculpáveis, porque vão dizer que Carlos Elias estava ali anunciando o Evangelho, aproveitando aquela oportunidade da pescaria anunciando o Evangelho. Que o Tiaguinho estava aproveitando aquela oportunidade ali no ambiente de trabalho, com o seu companheiro ali, melhor dizendo, amigo, e anunciando o Evangelho. Conhecido, né? E a outra semente, ela cai em solo rochoso. Solo rochoso podemos dizer que é aquele coração emocional. Essa semente, ela me preocupa. A primeira, não há conversão. A segunda, a conversão. A pessoa está no meio dele. Porém, ela não
permanece. Jesus Cristo, quando dá a explicação da parábola, ele fala de duas coisas que vai fazer com que essa pessoa abandone a fé. Primeiro é a angústia, que é a mesma coisa que a aflição, e ele fala de perseguição. Pode acontecer dessa pessoa se apartar da presença do Senhor de imediato, porém pode acontecer que ele permaneça durante 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, mas ele não vai permanecer na presença do Senhor. Por quê? Porque essa pessoa, ela não é profunda em Deus. A semente cai entre as pedras, a raiz não se aprofunda. Ela é uma pessoa rasa em Deus. Certa vez, eu estava compartilhando com um rapaz do Evangelho, e levei ele para estar num encontro, e aquele rapaz ficou tão maravilhado com o encontro, e começou a chorar, e dizer que estava arrependido, e que queria o Senhor. E as pessoas que estavam ali comigo se alegraram muito, se regozijaram muito, porque parecia que havia de fato uma transformação ali de imediato, só que não foi algo profundo, bem superficial. No outro dia eu estive com esse rapaz, para ver como é que ele estava. Ele falou: rapaz, eu cheguei em casa, a minha tia mandou escolher entre a igreja ou estar na casa dela. Eu não tenho para onde ir, eu tive que optar por estar na casa dela. Muito rápido, foi de um dia para o outro. Porém, alguns demoram um tempo mais. Nós não podemos ser rasos na nossa experiência com o Senhor. Vamos pegar um exemplo muito forte aqui da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 4, versículo 30 e 31. Interessante aqui que o povo estavam em uma expectativa, eles tinham um desejo, um anseio. Quando Deus ele chama Abraão, ele faz promessas que daria a terra de Canaã, e Moisés, melhor dizendo, Abraão, Isaac, Jacó, trilharam nessas promessas, focaram nessas promessas. Mas Deus deixou claro com Abraão que a sua descendência seria escrava, um período de 400 anos. E em meio à escravidão, em meio ao sofrimento, eles se apoiavam nessa promessa. Eles sairiam da escravidão. Interessante nós analisarmos que quando o Senhor vai até Moisés, o Senhor diz que viu a aflição do povo, viu a angústia do povo. Eles estavam aflitos, estavam angustiados, ansiosos, desejando sair daquela situação. E de repente, após muitos anos de sofrimento, aparece um homem. E Arão pronuncia todas as palavras do Senhor, e Moisés faz os sinais que o Senhor havia determinado que ele fizesse, e o povo se alegra. Algo maravilhoso aconteceu, Deus está nos visitando. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e ele fez os sinais da vista do povo, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, ele viu a aflição, inclinaram e adoraram. Amados, imagine a festa que esse povo fez. 400 anos sofrendo, debaixo de uma escravidão, e de repente, aquela promessa estava a ponto de se cumprir. Houve uma grande festa, um grande regozijo entre aquele povo. Só que as coisas não acontecem assim, de mão
mão. Mão beijada? Que mão beijada? Tudo tem toda ação tem uma reação. E Faraó, ao ver aquela situação, vê o povo muito entusiasmado, ele começa a oprimir o povo, exigir o mesmo trabalho, não dá a matéria-prima, não dá a palha, mas ele queria a mesma produção, e começa a afligir, e de repente aquele povo que aparentemente tem uma experiência com Deus, aparentemente estava alegre com o Senhor, muda totalmente o coração. E após as perseguições de Faraó, Moisés vai até o povo e fala novamente as mesmas palavras. E no capítulo 6 de Êxodo, versículo 9, diz: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Cadê aquele povo que estava regozijando, que estava adorando? Cadê aquele povo? Uma experiência rasa com Deus. Uma experiência rasa com Deus em meio à aflição, em meio às circunstâncias, ela tende a fazer a pessoa não focar no alvo, não permanecer naquilo que a princípio ela havia declarado. Nosso evangelho não é um evangelho fofinho, de oferta. Jesus Cristo, no evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele deixou bem claro: no mundo tereis aflição, mas eu venci. Se ele venceu, ele vai nos dar condição também de vencer. Então ele deixou claro. Então, a partir do momento que eu defini por esse evangelho, eu vou ter aflição. Mas as minhas expectativas, os meus alvos não estão fundamentados nesta terra. Todos nós passamos no passado, passamos no presente e vamos passar no futuro por aflição enquanto estivermos aqui na terra. Só que a aflição, em momento algum, na vida daqueles que estão enraizados em Cristo, fundamentados em Cristo, vai fazer ele se apartar do Senhor, mas vai fazer ele se aproximar mais e mais do Senhor. Mas se for raso, ele vai se afastar, ele vai abandonar a fé. O salmista fala no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O homem profundo em Deus. A aflição tem me levado, tem levado você a estar mais perto do Senhor? Ou tem sido um momento de lamento, de murmuração, de queixa, apontando um, apontando o outro? O que a aflição tem feito de fato na minha vida, na sua vida? Porque se eu tenho de fato esse coração diante da aflição, eu sou tendencioso a me apartar da presença do Senhor, porque eu sou raso, eu não sou profundo. Uma pessoa profunda, ela se aproxima mais do Senhor. É o momento para buscar o Senhor através da oração, é o momento para buscar o Senhor através da palavra, é o momento para buscar o conselho, a direção daqueles que são maduros em meio à aflição, mas não para se afastar, não para se apartar. São aqueles que são rasos, que se apartam da presença do Senhor. Vou pegar outro exemplo do Velho Testamento, está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, que conta a história de Davi diante de Golias. O povo de Israel já havia enfrentado os filisteus, já haviam vencido os filisteus. Era mais uma guerra. Eles foram lá dispostos a vencer aquela guerra. Só que eles não imaginavam que iria aparecer em meio ao arraial dos filisteus um homem de 2,90 metros.
Só as vestes que ele carregava pesava 60 quilos. A ponta da lança pesava 7 quilos. O cara era um monstro. Não era um cara alto, magro. Ele era forte para carregar uma vestidura de 60 quilos. Era assustador. Era um homem experimentado em guerra. O povo de Israel era um homem de guerra. Mas quando se depara com um gigante, eles ficam angustiados, eles ficam aflitos. E agora? E todos ficaram amedrontados, todos ficaram assustados. Isso mostra que aquele povo que estava ali na guerra eram rasos em Deus. Eles não eram fundamentados no Senhor, por isso eles se amedrontaram, por isso eles se angustiaram. O olhar deles estava no problema. Diante da aflição, onde está o seu olhar? Por que muitas das vezes murmura, lamenta, questiona, fala contra Deus? Porque o olhar está na aflição. O problema é grande, se torna tão grande, e quanto mais você olha para ele, mais ele vai aumentando, que você esquece de Deus, você esquece de orar, esquece da palavra, esquece de buscar ajuda, porque o coração está voltado no problema. Só que o homem chamado Davi, ele olha para aquele problema, pode ter tido um pouco de aflição, porque o cara era assustador, mas ele sabia que tinha um Deus que estava acima daquele problema. Davi era profundo em Deus. Ele teve vários problemas no decorrer da caminhada, com certeza, várias dificuldades, mas ele tinha uma intimidade muito forte com o Senhor. Um coração rendido, um coração quebrantado, que buscava a presença de Deus. E por isso, diante daquela situação, diante daquele cenáculo, diante daquela aflição, ele olha para o Senhor e ele consegue ver o deslumbrar daquela situação na ação divina de Deus. Ele derrota Golias. Ele traz uma paz para a nação de Israel. Muitas das vezes, a aflição que você tem, você tira a paz da sua esposa. Que você reclama tanto desse problema, dessa situação, você tira a paz do seu filho, você tira a paz das pessoas que estão ao seu redor. Você não consegue olhar para o Senhor. Lamentavelmente, tem muitos homens que têm tirado a paz da esposa. Ele traz aquele problema, aquela aflição para dentro de casa e coloca para os seus filhos e assusta os seus filhos e traz um dano para a família. Vamos aprender a olhar para o Senhor diante da aflição. Vamos poder aprender a passar. Muitas das vezes o Senhor coloca a aflição com uma finalidade, com um propósito, para que venhamos de fato aproximarmos dele. Mas vamos ver onde que nós temos que melhorar em nossa vida. Tiago fala: tem motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque vai gerar perseverança, vai gerar crescimento. Então Deus vai colocar situações em nossas vidas para que venhamos avançar, para que venhamos crescer. Mas só vai crescer um homem e uma mulher que é profundo em Deus. Se não for profundo em Deus, a aflição um dia vai te tirar do convívio da igreja, do convívio com o Senhor. É sério. Nós temos outro exemplo na Bíblia de Demas, que foi um companheiro de Paulo, e Paulo chega a citar ele como companheiro, mas em 2 Timóteo, Paulo fala que Demas, amando o presente século, havia o abandonado. Um homem que se prendeu às aflições. Teve uma experiência aparentemente forte a princípio, recebeu a palavra com alegria, conforme diz o texto, e até mesmo demonstrou
entusiasmo na proclamação do Evangelho, a ponto de Paulo levar para estar com ele. Mas chegou um tempo que ele abandonou a fé. Uma pessoa rasa de Deus, ela é tendenciosa a abandonar a fé. Não tem como ter uma perspectiva. Por isso, eu quero estar animando os irmãos a serem profundos em Deus, enraizados no Senhor. Tem um texto que eu acho muito interessante, de Colossenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Que diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados. Radicados quer dizer enraizados, edificados e confirmados na fé, ao como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Então, todo cristão que teve experiência com Deus, que foi batizado, ele é enraizado. Geraldo, você viu qual texto primeiro? 267. 267. Você falou um. Bom, olha que legal. Então, todo cristão, ele é de fato enraizado, ele é fundamentado, tem que ser. Só que para você ser de fato uma pessoa enraizada, para eu ser uma pessoa enraizada, fundamentada, eu tenho que ter coragem. Tem que ter coragem. Circunstâncias eu vou vir, mas eu tenho que ter coragem em minhas circunstâncias. Não importa como está a situação do Brasil, a situação do mundo, eu me apego nos princípios do Senhor, me apego na palavra de Deus e não me deixo levar pelas circunstâncias. No livro de Juízes, no capítulo 7, narra a história de Gideão, quando os medianitas haviam invadido a terra, e boa parte do povo era raso e por isso se esconderam. E Gideão também estava aflito, mas ele era um homem diferenciado. Então é que quando o anjo do Senhor fala com ele, chama ele de homem valente e manda ele se preparar para a batalha. Ele faz prova com o Senhor e vai para a batalha. E ele toca com trombeta e convoca parte do povo, e 32 mil homens vai à peleja. E o Senhor fala: é muito os que estão com você. Manda embora quem for tímido e medroso. Ele fala: quem for tímido e medroso vai embora. 22 mil homens foram embora, rasos. 10 mil homens ficaram. O Senhor falou com ele: é muito ainda. Manda eles tomarem água no riacho e só pega quem estiverem apercebidos. Os distraídos manda embora. 300 estavam apercebidos e os restantes estavam distraídos. Ele ficou só com os 300. Um homem, uma mulher profunda em Deus, ela é percebida. O homem profundo em Deus, ele é atento. Ele não se deixa se levar pelas circunstâncias. O problema, ele vai ter. Não tem como não ter problema. A dificuldade, ela vai ter. Mas eu olho para as promessas do Senhor. Eu olho para o alvo. Eu creio naquele que me chamou, me escolheu, nos escolheu e prossigo a carreira que me foi proposta. Sejamos profundos em Deus. Quero profetizar em nome de Jesus que cada um de vocês seja profundo em Deus. Em nome de Jesus. Falei da aflição, também tem a perseguição. Nós estamos vivendo num país
aparentemente, não tem perseguição. Comparando-se com a China, com a Indonésia, comparando com os países islâmicos, Coreia do Norte, não há perseguição. Aparentemente, mas existe perseguição. Para aqueles que se posicionam na fé. Para aqueles que fazem de fato conchavo, não há perseguição. Timóteo, capítulo 3. Versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, todas as épocas. Então, a partir do momento que você se posiciona por essa fé verdadeira, você defende esse evangelho do reino, você é perseguido dentro da sua casa, seus familiares, seu vizinho, seu ambiente de trabalho. Você só não é quando você entra em conformidade. Você não confronta. Você acostuma com a situação. Nós somos muito fáceis em acostumar com as situações. Não sei se vocês lembram que, com certeza lembram que é recente, existe uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Existe uma guerra. Só que quando iniciou-se esta guerra, houve um desespero mundial, falta de alimento. Jesus vai vir. Houve uma angústia mundial. E a guerra continuou. E as pessoas foram acostumando com a guerra. Não existe mais essa aflição no mundo. É claro, pode ter um certo tipo de preocupação, mas não aquela aflição inicial, porque acostumaram com a guerra. Então as pessoas, elas são tendenciosas a acostumar com as circunstâncias. E as pessoas estão acostumando com o pecado, estão acostumando com a maledicência, estão acostumando com a blasfêmia, e não têm a coragem de se posicionar, porque a partir do momento que se posicionam, serão criticados, serão perseguidos. Não se posicionam no ambiente de escola, as pessoas nem sabem que a pessoa é cristã, porque ela não se posiciona. Não se posiciona diante de seus familiares, porque ela quer harmonia. Nós procuramos a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não somos coniventes com o pecado, com aquilo que desonra ao Senhor. Nós nos posicionamos, porque nosso intuito, nosso objetivo é honrar e agradar o nosso Deus. Temos que analisar de fato como tem sido a nossa vida. Como tem sido? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso,
Antes glorifique a Deus com esse nome. Esse é o posicionamento, de fato, de um homem, de uma mulher, de um jovem aprofundado em Deus, que não é raso em Deus. Que sejamos, em nome de Jesus Cristo, enraizados. Quantos abandonaram a fé, não permanecem mais por serem rasos? Mas você está aqui, nesta hora, hoje, sendo desafiado a ser mais profundo em Deus. Não se deixar se levar pelas angústias, receber a perseguição, porque você está de fato abraçando a fé, os princípios de Deus, porque você ama e honra o Senhor, em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre cada um de nós. Essa semente, como eu disse ao princípio, nos preocupa. Semente emocional. Outra semente que me preocupa também é que está entre os espinhos. Muitos discernem essa semente como uma semente mundana. Jesus Cristo, ele fala de algumas coisas que não deixam essa semente de fato fluir, dar fruto. Por que a semente ela me preocupa? Porque cai entre as pedras, demora um ano, talvez 2, talvez 10, talvez 15. Ela abandona quando a aflição é bem forte, ou até mesmo perseguição. Agora, entre os espinhos, ele vai achar sempre que está bem com o Senhor. Ele permanece, só não dá fruto. Então ele está no meio da congregação, até mesmo proclamando, orando, de vez em quando pedindo conselho, mas ele não consegue ir para frente, ele não consegue desenvolver, porque ele está sufocado. Tem que analisar como tem estado a minha vida. Eu sou aquela pessoa que está de fato desprendida para frutificar, ou eu tenho estado sufocado e não tenho frutificado? Como tem sido a minha vida? Como tem sido a nossa vida? Jesus Cristo, ele coloca na sua explicação um ponto que ele fala do cuidado do mundo. Algumas pessoas pensam que cuidado do mundo é envolvimento com o mundo. Quando ele fala de cuidado do mundo, ele está falando de coisas lícitas: vestuário, comida, trabalho, coisas lícitas. Mas tem sufocado muitas pessoas, muitos irmãos, até mesmo no nosso meio, têm sido sufocados por essas coisas lícitas. O trabalho é o tudo, não tem tempo para nada, e justifica porque ele tem que trabalhar, porque tem que pagar isso, pagar aquilo. Só que não se esquece que é algo insaciável, não se contenta. Você vai querer sempre mais e mais. Não tem o tempo de intimidade com o Senhor, não tem um tempo de comunhão com o corpo, não consegue ter porque está sufocado por causa das coisas lícitas. Quantas pessoas? E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, ele fala do versículo 25 ao 34, ele fala dessas coisas lícitas, para o homem não andar ansioso por essas coisas, por comer e por vestir, porque o Senhor cuida. Ele termina dizendo: buscai pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É claro que você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de estudar. Em Tessalonicenses aconteceu algo interessante, que começava a se falar da vida do Senhor,
A igreja começou a falar da vida do Senhor e algumas pessoas deixaram de trabalhar. E Paulo chamou eles de preguiçosos porque deixaram de trabalhar. Você não vai deixar de fazer essas coisas, mas ela não pode ser o centro da sua vida. Ela não pode ser o centro de minha vida. Se o trabalho tem me sufocado, se a preocupação com o dia de amanhã tem me sufocado, eu estou entre os espinhos. É perigoso. Vou estar no meio da igreja, caminhar com os irmãos, mas sufocado. Não vou dar fruto. E quem não dá fruto, não tem como estar com o Senhor. João capítulo 15 diz: aquele que não dá fruto, ele é cortado. Não tem como estar com o Senhor. Isso é grave. E estamos vivendo um tempo hoje que o maligno tem trabalhado para nos sufocar mais e mais. Como eu disse a princípio, a nossa alma é insaciável. Sempre queremos mais. Você termina uma faculdade, vem outra coisa, vem outra coisa, vem outra coisa. Você vai sempre andando no curso do mundo. E a direção do Senhor é essa: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E as pessoas vão fazendo planos, e planos, e planos, e vão sendo sufocados pelas coisas vistas. E chegam a dizer: não é pecado o que estou fazendo, são lícitos, mas sufocam. É desesperador o não dar fruto. O não dar fruto pode acontecer não apenas numa vida diária, mas dentro da sua casa. Você pode perder os seus próprios filhos por estar tão enroscado, tão embaraçado nos espinhos que são lícitos. Ah, mas eu estou trabalhando muito porque eu quero dar o melhor para o meu filho, para a minha filha, algo que eu não tive. É um engano satânico. Tiago fala algo interessante. Deixa eu me lembrar do texto aqui. Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos uso por aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Coisas listas, mas ele diz que é maligna, porque o coração está tão envolvido, tão preso, desejando tanto aquilo, que se torna maligno, porque embaraça a pessoa, não deixa ela ir avante, não deixa ela desenvolver. Isso é perigoso. Como tem sido a minha trajetória? Tenho olhado para o alvo, corrido a carreira que me foi proposta, ou o peso, não é mesmo o pecado, mas o peso que vai me impedir de avançar, tem me impedido, que seriam as coisas vistas, tem impedido de avançar. Como tem sido a minha vida? Temos que avaliar como tem sido a nossa vida. Cuidado do mundo é perigoso. Outro ponto que Jesus Cristo coloca é a fascinação das riquezas. Quantas pessoas estão desejando ser alguma coisa nessa terra? 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10. De fato,
grande fonte de lucro é piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos debater, tendo sustento, e com que nos vestir e sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantas pessoas desejam ser e ter uma ambição insaciável? Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então ele respondeu: Tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Homens avarentos, fascinação pela riqueza, não se contenta com o presente, mas planeja o futuro para ter mais, e deixa o que é essencial, as coisas que são concedidas de Deus. Espinhos que têm sufocado o crescimento. É claro que nós somos uma congregação pobre, não tem pessoas aqui bilionárias, ricas, mas podemos ser ambiciosos nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Nosso coração pode estar preso nas pequenas coisas e queremos mais e mais, serem insaciáveis. Isso tem sufocado a muitos. Volto a dizer, não vou deixar de estudar, não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de efetuar as tarefas, mas com toda a paz, não vai impedir eu de ter uma vida plena diante do Senhor, não vai impedir a minha vida de ter uma comunhão com o corpo, não vai me impedir de ter o meu tempo de oração, de saber qual é a direção de Deus para com a minha vida. Não vai impedir, porque se impede, eu estou sendo sufocado. Eu vou estar no meio da igreja, mas não vou frutificar. Não adianta se desesperar depois, porque o fruto vem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. O fruto vem, não tem jeito. Fruto negativo, porque o positivo não vem nunca, né? Cuidado com os embaraços. Outro ponto que Jesus Cristo coloca, não está aqui em Mateus, mas Marcos ele registra, no capítulo 4, versículo 19, são as demais ambições. As demais ambições, eu poderia entrar em vários pontos, mas eu quero entrar em um ponto específico que tem tirado, nos dado preocupação a mim, ao Alcimar e os líderes. Eu quero entrar nesse ponto das demais ambições, porque essas demais ambições, ela tem uma tradução que fala de sedução. É algo que, mudando, que pode entrar dentro da igreja e que tem entrado dentro da igreja. Como eu disse, poderia entrar em vários pontos aqui, mas eu quero entrar em um específico. As pessoas têm deixado entrar as coisas sorrateiramente no meio da igreja. Os pais têm deixado entrar
em sua família. Tem que se acostumar com as circunstâncias. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era... Tem muito tempo isso não. Quando eu era criança, se rasgava minha roupa, ou me costurava, ou jogava fora. Isso dava roupa rasgada. E se eu chegasse num ambiente de escola, eu tocava com a roupa rasgada, todo mundo ia me ridicularizar. Não é normal uma pessoa chegar com a roupa rasgada. Só que, há um tempo atrás, alguns jovens, eles se levantaram contra a sociedade, contra seus pais, contra as autoridades, e começaram a usar roupa rasgada. Pessoas revoltadas com tudo que era normal. E muitas pessoas se assustaram naquela época, a atitude daquelas pessoas. Pessoas diferentes da sociedade. E o tempo passou. Os artistas começaram a usar roupa rasgada, os modelos começaram a usar roupa rasgada, e a igreja se assustou na época. Só que foi acostumando, achando normal. E o papai trouxe para dentro de casa, para sua filhinha usar roupinha rasgada. Normal, todo mundo está usando. Se eu não usar, eu vou ser diferente dessa sociedade, né? Minha filha vai ser criticada na escola se não usar roupa rasgada, porque ela está fora da normalidade. E o maridão também trouxe para dentro de casa. A esposa tem que estar de acordo com o sistema aí da sociedade aí. Trouxe para dentro de casa. Mas não sabe a origem disso aqui, né? Esse mundo jaz no maligno, quer de fato trazer a igreja para o mundo. João, Evangelho, Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que o mundo faz, o que o mundo planeja, não serve para a igreja. João fala em 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver que Satanás usou essas 3 coisas para derrubar Adão e Eva. Fala que Eva, vamos lá, para ser mais preciso, Gênesis 3. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, árvore desejada para dar comida, soberba da vida. Arma que Satanás usou para derrubar Adão e Eva. Ele tem usado essa arma até hoje. Né? As pessoas veem e desejam e querem estar igual, querem estar parecidos. Só que Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele traz uma palavra de admoestação para a igreja, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Preocupante. Isso é um fato. As pessoas têm sido enganadas, têm se deixado se levar. Quando ele fala de simplicidade, ele está falando de você focar numa coisa só. Eva deixou
Adão e Eva deixaram de focar em uma coisa só, focar naquilo que o Senhor estabeleceu, mas pegou algo que Satanás apresentou. Eu disse a princípio que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno, está debaixo do governo do maligno. E tem implantado coisas, tem feito coisas para o mundo, só que a igreja tem pegado para si. Não fazemos parte desse mundo, somos peregrinos e forasteiros. Nós temos que ser o sal da terra. O mundo não tem que nos influenciar, nós temos que influenciar o mundo. Eu falei dessa questão da calça rasgada, que já entrou, só que está em tempo de tirar esse negócio do nosso meio, né? Está em tempo ainda. Não vamos deixar que o mundo ele entre e nos abrace. Mas outro ponto que eu quero citar também é que tem que saber se vestir as mulheres. É lamentável, mas tem mulher que não sabe se vestir. Culpa do pai, do marido, da mulher também, né? Não sabe se vestir, coloca roupas indecentes, que desonram o Senhor, que entristece o corpo. É lamentável. Mas foi algo que foi implantado na igreja, foi os pastores que determinaram que se usasse tais vestimentas, foi os apóstolos, que nós estamos fundamentados nos ensinos apostólicos. Foi o Senhor Jesus Cristo que mandou? Ou foi o mundo que criou e quer inculcar em nossa mente, quer fazer-nos conformar com essas coisas e receber essas coisas? Vamos para o livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Primeiro Timóteo 2,9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Não tem como dizer que uma sainha curtinha aqui ou um shortinho curtinho é decente, porque vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção dos que estão de fora, você vai gerar um escândalo para os que estão de fora e para os de dentro. Manda se colocar com decência e ordem. É importante a mulher, quando for comprar, ou botar uma veste, e o marido for sensato também, perguntar ao marido: está chamando atenção? Vai chamar atenção se eu sair na rua? Vai chamar atenção dos meus filhos? Vai chamar atenção na igreja? É importante saber isso aí. São espinhos que vai para a ação, né? E você vai pegando as coisas do mundo. Uma vez eu falei com o pai que a filha dele estava usando roupa curta, e ele falou assim comigo: rapaz, eu nem percebi, é porque ela foi crescendo, a menina era uma moça, foi crescendo, a roupa foi diminuindo. Eu falei: gente, você é muito displicente, cara, não tem como não, fique atento. Então, pai, fique atento à sua filha. Filha cresce nessa ambiência, se desvia, amando essas coisas. Gente, se a gente for deixar introduzir essas coisas na nossa casa, é perigoso. A Bíblia fala de Ló, que ele era um homem. Pedro fala que ele era justo. Ele tinha as suas dificuldades, mas comparando com Sodoma e Gomorra, ele era justo. Mas a Bíblia fala que Deus não se lembrou de Ló, lembrou de Abraão. Abraão fazia diferença, Ló não. E Ló, quando os seus sertões cresceram, começou os servos dele ter dificuldade com os servos de Abraão. E Abraão, homem que amava o Senhor, que queria contenda, falou: ó, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for escolher, você vai para um canto, eu vou para o outro. E Ló
olha as campinas do Jordão, em direção a Sodoma e Gomorra, e vê que a terra era boa. Um homem sem sensatez, um homem mudando, ele vai para as campinas e vai estendendo as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Ele poderia até ser o cara diferenciado entre eles, não praticar algumas coisas que eles faziam, mas não, a mulher dele estava vendo tudo aquilo, estava usando tudo que Sodoma usava, as filhas dele estavam vendo tudo aquilo. Sodoma era atrativo para a mulher de Ló. Quando o Senhor tira, por causa de Abraão, Ló de Sodoma e Gomorra, o coração da mulher dele estava em Sodoma, e ela fica para trás. Mas não pensemos que as filhas deles também não estavam em Sodoma, porque a mente delas era sodomitas. O que elas fizeram com o pai? Mentes sodomitas. Ele perdeu toda a família. E como que é uma atitude errônea de Ló? Quando o Senhor tira Ló de Sodoma, ele olha para outra cidade. Ele estava tão acostumado com o mundo que ele fala: poxa, eu vou lá para as montanhas. Não é pequena aquela cidade, poderia ir para lá? Não é pequena. Uma cidade pervertida, que a Bíblia fala que o Senhor também ia destruir aquela cidade. Mas o coração dele estava tão enraizado, tão embaraçado com o mundo, que ele desejou ir para aquela cidade. Aí chegou lá, a ficha dele caiu, ele saiu daquela cidade. Aquela cidade também ia ser destruída. Nós temos que sair fora do mundo. O mundo não nos pertence. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Muitos aqui vieram do mundo e tinham uma bagagem mundana, mas nós deixamos tudo, nós vamos para mudar. Muitos nasceram do meio evangélico, mas o pai tem trazido para dentro do seu lar, lamentavelmente, o mundo. É desesperador. O Senhor nos tira do mundo, e eu vou trazendo o mundo para dentro de casa. E quero que minha filha seja santa, quero que meu filho seja santo, quero que ele frutifique. Mas como que vai frutificar? Se eu tenho colocado espinhos dentro do meu lar, como que vai frutificar? As demais ambições têm entrado dentro do meu lar, não tem como frutificar, não tem como ir avante. Podemos dizer, mas eu tenho liberdade. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Tem-se usado da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado. É dura essa palavra para alguns? É. Mas é cuidado. É amor. Queremos o bem, queremos todos estar com o Senhor na eternidade. Não queremos que ninguém seja embaraçado, que esteja enraigados nessa terra, preso entre os espinhos. Nós não queremos. Volto a dizer, o que o mundo faz não nos pertence. Nós temos que pegar as coisas do mundo e trazer para dentro dos nossos lares, para as nossas vidas. Não podemos. Não podemos. Vou estar no meio da igreja, vou estar caminhando, mas não vou frutificar.
adianta lamentar. Não adianta lamentar. Quando a casa desaba, não adianta lamentar. Quando vem a ruína, não adianta lamentar. A melhor coisa para fazer é prevenção. Se prevenir. Me chama a atenção, mais uma vez, você, papai, que ama o Senhor, que foi desarraigado desse mundo perverso e trago para a maravilhosa luz. Em nome de Jesus, se posicione em seu lar. Não faça como Ló, estenda suas tendas até Sodoma e Gomorra. Deixe seus filhos serem influenciados, sua esposa ser influenciada pelo padrão desse século. Mas seja você luz dentro do seu lar, sal dentro do seu lar, e que seus filhos venham ser luz, venham ser sal, venham ser diferenciados. Em nome de Jesus, que possamos avançar em nome de Jesus, e não possamos recuar. Deus se agrada daqueles que se recuam. Em Êxodo, capítulo 25, Deus chama Moisés e mostra, 25, versículo 40, e mostra o tabernáculo. E Deus depois ele vai pegar e vai falar detalhadamente com Moisés como que se construiu o tabernáculo. Ele fala detalhadamente. Mas por que ele mostra se ele fala detalhadamente? Ele repete várias vezes para que Moisés não pudesse introduzir nada do Egito no tabernáculo. Moisés era um homem formado com todas as ciências, Lucas fala em Atos, tinha toda a capacidade de Moisés não poderiam ser introduzidos no tabernáculo, porque ele era santo, era sagrado. Não podia introduzir nada do Egito, nada do mundo dentro do tabernáculo. Por isso que Deus mostra e detalha. E as pessoas querem introduzir coisas do mundo para dentro da igreja, lamentavelmente. Tinha um rei muito afastado de Deus, que cuidou da nação de Israel. Está lá em 2 Reis, capítulo 16. O nome desse rei é Acaz. Ele vai visitar a Síria, e quando ele chega em Damasco, ele vê no altar de Damasco um altar pagão, mundano. Ele deseja trazer aquele altar para Jerusalém. Ele chama o sacerdote Urias e manda pegar a planta e construir um altar igual em Jerusalém. Rei perverso. Pegou uma coisa mundana e trouxe para dentro da nação santa, do povo de Israel. Deus desaprovou essa atitude dele, porque Deus não aceita que venhamos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, para dentro das nossas casas. Desonra o Senhor, desagrada o Senhor. Temos que nos posicionar. Um texto muito conhecido por nós, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Como se destrói o santuário de Deus? Trazendo coisas profanas para dentro do santuário. Se destrói. Capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Porque no capítulo 6, ele fala especificamente da pessoa, que é templo do Espírito Santo. No capítulo 3, ele fala da igreja, como templo do Espírito Santo. É sagrado. O Senhor comprou, é dele, ele que implanta, ele que coloca, ele que determina. Não cabe a nenhum de nós pegar as coisas que foram implantadas no mundo e trazer para dentro da minha vida, para dentro da minha família, para dentro da igreja. Não cabe a nós. Isso é desonra. Cuidado. Cuidado. Voltando às vestes, né? Então, muito cuidado, né? Essa pulseira. De repente, lamentavelmente, o marido está talvez insuficiente, não consegue enxergar, mas procura uma irmã madura. O pai é distraído, né? Procura uma irmã madura, fala. É constrangedor chegar com uma jovem e falar que suas roupas estão curtas, porque o pai não fala, o marido não fala. É constrangedor, mas tem que falar, porque nós amamos o Senhor primeiro e sabemos que o santuário de Deus é sagrado, e quem destruir vai ter um preço a pagar diante do Senhor, que nós temos que zelar por ele. Isso é ter coragem. Homem, seja corajoso em seu lar, tenha coragem, se posicione no nome de Jesus, honre o Senhor, traga a presença de Cristo para dentro do seu lar. Em nome de Jesus, não deixe que esses espinhos permaneçam sufocando você, sua esposa, seus filhos, e não dê frutos, e perca a eternidade, porque desonrou o Senhor. Como eu disse a princípio, poderíamos citar vários pontos, mas eu quero focar nesse ponto, porque é algo que está em evidência no momento, né? Mas receba com carinho essa palavra de exortação. Receba com amor, com cuidado, porque nós amamos cada um de vocês e queremos o bem-estar. Temos orado, temos chorado para que cada um avance no reino de Deus. Mas é importante que colocamos os pingos no i para que haja vida no corpo, em nome de Jesus. E em nome de Jesus vamos estar orando aqui pelos pais após o encontro, para que estejam atentos a essas verdades e traga Cristo para dentro do seu lar. Eu vou já passar por outro ponto, que seria a semente que cai em boa terra, que eu desejo que seja o coração de cada um de nós, que sejamos em boa terra. E o que está em boa terra, ele vai frutificar. É claro que ninguém frutifica igual ao outro. Multiplicou a 30, caso Elias a 60, Alcimar a 100, então cada um frutifica de um jeito. O importante é que frutifique, o importante é que avance, mas só vai avançar de fato aquele que não está entre as rochas, que não está entre os espinhos, que de fato está livre, está profundo e por isso vai avançar. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa,
que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Então, o que está em boa terra, ele recebe a palavra, ele pratica, ele vive com intensidade. Tiago 1, 21, 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Uma pessoa que de fato está em boa terra, ela vai despojar de toda a impureza, de todo o acúmulo da maldade e vai acolher com mansidão a palavra que está sendo plantada. Vai transformando a sua vida. E por isso ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, vai frutificando, e vai trazendo alegria para o meio da igreja. Salmo 23. Melhor, 3 não. Salmo 1. 3 é outra coisa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmo 1. Isso, Salmo 1 que eu falei. Primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele vai bem, só que ele se apega na palavra. Ele não pega o conselho do mundo, o conselho dele é de pessoas que estão cheias de Deus, cheias da palavra, que vai dar o norte à sua vida. Muitas das vezes as pessoas querem ouvir coisas para satisfazer os seus próprios desejos. Mas uma pessoa que está em boa terra, ela vai na contramão do mundo e na contramão da sua vontade, porque ela quer frutificar. Recente agora, um pastor conhecido meu me chamou e falou comigo: rapaz, eu queria um conselho seu. Ok, é só dizer. Rapaz, eu sou pastor, você sabe, de uma denominação, e somos 3 congregações, e eu sou vice. E o presidente lá está enfermo. Só que eu recebi uma proposta de ir para outra denominação e eu ser o presidente. E o que você acha? Eu queria ver coisas boas, só que eu não pude falar coisas boas para ele. Eu pude falar a verdade. Falar, rapaz, eu não acho legal não. Outra é que, como você falou, você passou da doente e confiou em você, jogou a responsabilidade para você. Isso é traição. Se você fizer isso, você vai estar traindo ele. E outra coisa, você saindo de lá, você vai levar a parte do rebanho, não vai? Não, vai sim, uma parte vai sair comigo. Então pronto, vai gerar uma divisão, isso é antibíblico. Isso não é legal não. E outra coisa que eu vou dizer para você, você vai dividir hoje com ele, o outro vai dividir com você lá na frente. Então não é legal essa postura sua. Não falando o que ele queria ouvir. Né? Nós temos que ser assim. Uma coisa que é importante também para uma pessoa que está em boa terra é ser direcionado. Ele se apega à palavra, se apega aos princípios, mas ele é direcionado. Qualquer pessoa da congregação pode dar uma direção. Já aconteceu comigo, creio que com os demais líderes também, de discípulos chegar, eu acho que isso aqui que o Senhor fez, ou que você fez, não é legal. E eu reconhecer que de fato a maneira que eu procedi não foi legal, e recuar, não, você está certo, ir lá e se acertar. Isso é igreja, é corpo. Todos nós somos
conduzidos, somos tratados, nos rebelamos, porque estamos em boa terra. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todo irmão está cheio de Deus e ama o Senhor, ele pode cooperar com a vida do outro para o crescimento. Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, uma pessoa que está em boa terra, ela está cheia da palavra, ela está rica da palavra, ela vai instruir, ela vai aconselhar, e o outro que está cheio da palavra, ele vai receber. Quando eu não recebo, é porque eu sou arrogante, eu sou soberbo, cheio de si, isso é satânico. O discípulo aprende com Jesus Cristo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Eu vou desarmado para receber toda a direção de Deus. Amém, irmãos? Não vou alongar mais não. Então que o Senhor, em nome de Jesus, Ele nos faça cada dia ter esse coração de boa terra, que venhamos, em nome de Jesus, fazer a diferença. Expressar Cristo é estar em boa terra. Que não venhamos estar embaraçados com os espinhos, que não venhamos ser rasos, mas que venhamos estar em boa terra e venhamos frutificar. Em nome de Jesus. Quero ver a igreja aqui, em nome de Jesus. Queremos ver a igreja totalmente envolvida com as coisas concernentes ao reino de Deus. Que no seu trabalho você venha a ser o diferencial. Não vou dizer o melhor funcionário, porque muitas vezes, por você se posicionar, você não vai ser o melhor, mas vai ser o melhor diante de Deus ali, porque vai honrar Ele e glorificar Ele. Em nome de Jesus. Não vai ser displicente. Agora eu quero estar orando aqui pelos pais, em nome de Jesus, para que se posicione, para que traga Cristo para dentro do seu lar. Quero estar orando pelos esposos, para que traga Cristo para o seu lar, e que o Senhor possa contemplar a vida de cada um de nós e ter prazer. Quando o Senhor, seus olhos passam por toda parte, para se mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor tem um coração totalmente voltado para Ele. Mas só tem esse coração totalmente voltado para Ele aquele que está em boa terra. O Senhor deseja de cada um de nós da congregação, em nome de Jesus. Quem quiser vir na frente aqui, nós vamos estar orando. Não, é muita gente. Não quer ver. Vamos orar aqui mesmo. Pode ficar de pé os pais, os maridos, né? Vamos orar, vamos profetizar em nome de Jesus, o agir de Deus, em cada lar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós rogamos a graça do Senhor. Obrigado por tudo que foi ministrado na manhã desse dia. Que Deus possamos reter, Senhor, tudo aquilo que Cláudio, debaixo da tua graça, trouxe para nós, acerca da semente que o Senhor semeou, da palavra que o Senhor semeou, que possa encontrar em nós boa terra. Amém. Para que todos nós venhamos a frutificar a 30, 60, 100 por um. Nos livra, Pai, de ser qualquer outro tipo de terra, para que não venhamos ser relapso em tudo aquilo que o Senhor confiou a nós. Senhor, muito obrigado por tua graça,
E nessa hora nós clamamos a bênção do Senhor sobre todos os pais, maridos, né? Mesmo aqueles que não são pais, né? São casados. Senhor Deus, o Senhor possa derramar sobre cada um desses homens, Pai, cada um de nós, a graça do Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, crescer de forma que nossas esposas, nossos filhos, aqueles que nos cercam, Senhor Deus, possa ver a expressão de Cristo Jesus em nós. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos exemplos. Senhor Deus, possamos ter frutos, Senhor Deus, que nossos filhos, nossas esposas, pessoas que nos cercam, possam ver em nós o bom cheiro, sentir em nós o cheiro suave de Cristo Jesus. Possamos expressar a Tua vida. Abra nossos olhos, desperta-nos para a responsabilidade que o Senhor nos deu e nos abençoe por necessitamos do Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.